Boa noite. Shalom. A paz do Senhor Jesus, amém. Estão preparados? Existe uma chave, essa chave pode mudar toda a sua vida, se você se apegar a ela. Queria saber primeiramente se vocês estão me ouvindo perfeitamente aí atrás. Vocês estão me ouvindo? Está todo mundo me ouvindo? Ok. Então vamos entrar na palavra do Senhor. A gente viemos numa reunião importante. Estivemos com homens maduros, né? Que estavam muitos anos à nossa frente no apostólico, no profético, em nações. E Deus, Ele traz uma honra sobre nós. E mostrou quanto nós estamos à frente de muitas coisas. E quanto nós temos derramado conhecimento e muita revelação nesse ministério. Você tem que passar uma fase de transição, que nós estamos passando ela. Eu tinha profetizado aqui no ministério, que em dezembro seria algo novo de Deus. Quando chegasse entre novembro e dezembro, nós entraríamos numa nova etapa. Pode se sentar, pode se sentar. E essa nova etapa, o Senhor está nos convidando a uma aliança profunda com Ele. Algumas coisas têm que ser ajustadas em você que está me ouvindo enquanto você tem tempo. Fala, enquanto eu tenho tempo, eu tenho que ser ajustado o mais rápido possível. Aumenta um pouco o retorno para mim, Rabelo. E concede um pouquinho mais de grave. Tira um pouquinho do médio, por gentileza. Fala, enquanto eu tenho tempo, eu tenho que me ajustar, aproveitar o tempo, a graça de Deus, para que eu entre no plano que Deus tem para a minha vida. Todos vocês têm um tempo. Eu gostaria que o pessoal que está lá fora viesse para dentro ouvir a mensagem. Eu só vou começar a pregar quando todo mundo estiver aqui dentro. Principalmente os levitas. Fala, eu tenho um tempo e o meu tempo é curto. E eu tenho que ser rápido. Ok. Por que você tem que ser rápido? Você tem que ser rápido por um motivo. Você tem inimigos. Inimigos que lutam contra você. No ar, no mundo espiritual. E inimigos que lutam dentro da sua alma. Esses inimigos que lutam dentro da estrutura da sua alma, eles batalham na estrutura da sua mentalidade, da sua mente e das suas emoções. Vocês têm inimigos a serem vencidos. E não são poucos. Israel teve que derrubar muitos inimigos para entrar dentro de Canaã. Muitos grandes reis foram derrubados pelo ministério de Josué. Se eu não me engano, no mínimo foram acho que 35 reinos a 38 que ele derrubou. Que Josué exterminou para poder entrar na terra prometida. Quando nós falamos de principados eles governam sobre a estrutura de pensamento. Pede para o pessoal que está aí fora para entrar. Eu não quero chamar pelo nome. Ok. Está faltando uma pessoa aqui. Chama a levita Amanda. Cadê ela? Eu não estou vendo ela. Cadê ela? No banheiro? Cadê? A Larissa está cuidando da filha dela? Ok. Isso, Jennifer. Tem mais alguém fora, Jennifer? Pode para entrar. O senhor que estou pedindo, não. O Espírito Santo está me ouvindo. Você viu fazendo isso todo o culto aqui? Então pronto. Então aprenda. Deus está me usando para você. Para você não perder o que Ele quer falar com você. Se quiser ficar aí fora, pode ficar, Larissa, com a bebê. Só fica atento à mensagem para não perder. Tá bom, obrigado. Ok.
Ok. Senhor, eu peço que o teu espírito de revelação venha descer sobre cada um de nós essa noite, ó Pai. Igreja, peço ao Senhor com seu coração, fala: Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo, que venha sobre mim a sua unção de revelação, a unção que nos ensina todas as coisas. Fala: Espírito Santo, derrama sobre mim a unção que nos ensina todas as coisas. Que a sua unção me ensine agora. Que a dimensão da minha mente seja tomada agora pela dimensão da tua glória. Senhor, dá uma glória na minha mente. Destrava a minha mente, Senhor. Abre os portais da minha mente para a sua glória. Para a sua glória. Declara agora bem alto, fala: Senhor Jesus, algo grandioso está para acontecer comigo. Vai acontecer na minha vida. Algo hoje está reservado para mim. Eu acesso a fé agora. Eu entro nessa dimensão agora. Algo vai movimentar minha vida, a minha família. Oh Santo de Israel, oh Senhor da glória. Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naqueles dias ele não comeu nada, e terminado eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pão. E Jesus respondeu, dizendo: está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo levou-o no alto monte e mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei todo este poder e a sua glória, porque foi entregue a mim, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: tu adorarás o Senhor, o teu Deus, e só Ele servirás. E ele trouxe para Jerusalém e colocou sobre um pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: ele dará ordem a teus anjos sobre ti, para te guardar, e eles te sustentarão com as suas mãos, para que em nenhum momento teus pés nunca tropecem em nenhuma pedra. E Jesus respondeu e disse: tu não tentarás o Senhor, o teu Deus. Então Jesus disse: tu não tentarás o Senhor, o teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. E Jesus retornou a Galileia no poder do Espírito. E ali a sua fama correu por toda a região ao redor. Fala amém. Fala um grande mistério. Essa passagem aqui é um mistério muito profundo. O encontro de Satanás com Jesus Cristo. É um mistério muito profundo que acontece aqui. Todos nós passamos por esse período de tentação. Todos nós somos conduzidos pelo próprio Espírito Santo a vencer os adversários da nossa alma. Jesus, ele venceu no campo da carne, no jejum. Ele venceu no campo da alma, quando ele resistiu às tentações, às cobiças da alma, que Satanás tentou lançar contra ele. E Jesus venceu no campo do Espírito, porque ele rendeu a glória somente ao Senhor. E ele também não usurpou do seu poder de tentar a Deus, de lançar-se daquele monte. Ele venceu no campo do Espírito, ele venceu no campo da alma, ele venceu no campo do corpo. Há 3 tentações aqui dentro: pão,
fala da nosso corpo, das nossas necessidades físicas. Quando Jesus mostra a glória dos reinos, mostra para ele o poder, o vislumbre de todos os reinos da terra, Jesus teve que vencer a cobiça da alma, o desejo por possuir coisas. Tem muito mais detalhe, mas não é o acaso que eu quero levar vocês. Mas eu quero te dar um detalhe. Depois Jesus venceu no campo do Espírito. Não tentou mostrar quem ele era através do seu poder, mas através da sua submissão e obediência. Hoje pela tarde eu fui entrei na loja e a gente acabou encontrando alguns irmãos. Estava o evangelista Alex, o evangelista Marcos, estava a evangelista Rose, estava a Beatriz. Eu entrei ali e a missionária Ilone. Aconteceu uma palavra-chave para a gente ali que foi muito glorioso. Ali o Senhor falou, parece que o Senhor falou conosco pessoalmente ali. Eu sempre preguei sobre paternidade. E ontem nós estávamos numa conferência e ouvimos sobre paternidade. Mas o que foi falado ali foi algo tão súbito do Espírito e uma chave que eu falei, isso aqui tem que ser falado para a igreja. Você tem que entender o que vai te dar o acesso a você vencer todos os teus inimigos da sua alma. Diante de todos os adversários que nós temos para vencer na vida, que são muitos, que são derrubados de tempo em tempo, ciclo em ciclo, ano a ano, na medida que a sua consciência vai evoluindo, na medida que a sua fé vai crescendo, e de glória em glória nós vamos sendo transformados, para cada nível de transformação haverá uma fortaleza para derrubarmos na nossa vida. Haverá principados que terão que ser rejeitados, repreendidos e derrubados na nossa mentalidade, nas nossas emoções e no governo da nossa alma. A alma é algo muito vasto, muito profundo. Um dia o Senhor me deu uma revelação sobre a alma e me mostrou o poder que existia dentro da dimensão da alma. Eu fiquei em estado de choque com aquilo. Aí eu descobri qual era o verdadeiro poder que os bruxos tinham. Nós falamos que vemos espírito dos bruxos, colocamos nessa espírito para a pessoa entender mais ou menos o que nós estamos falando, que é um espírito, que não é um corpo. Mas quando eu falo assim, que é uma alma de um espírito, uma alma de um bruxo, poucas pessoas talvez vão entender isso. É verdade ou não é? É ou não é? Por quê? Porque você vê a sua dimensão, a sua alma, como somente parte das suas emoções, do seu intelecto. Mas a sua alma, ela é um corpo espiritual. O seu espírito é um corpo espiritual. O seu corpo físico, ele é um corpo físico e espiritual. O seu corpo físico, ele armazena duas dimensões poderosas dentro dele. A dimensão da alma, que está conectada com todo o governo sobre as coisas terrenas e o cosmos. E a dimensão do espírito, que está diretamente conectado ao trono, ao Altíssimo e o Criador de todo o universo. Na queda do homem, houve uma desconexão entre alma, espírito e corpo. O espírito do homem ele foi aprisionado dentro de si. O seu espírito ele tinha 100% de primazia sobre a sua própria alma. Não existia, escute o que eu vou te falar para você, em hebraico, na palavra nishimar, que fala fôlego, fala de intelecto, fala de vento, fala de espírito. Essa palavra em hebraico, nishimar, que está lá quando Deus assoprou o fôlego de vida em Adão, não existe uma diferença entre espírito e alma ali. Não existe. É nishimar, fôlego de vida. Então, a alma e o espírito do ser humano, era uma só coisa. Eu quero que você entenda isso. Adão, ele tinha 100% de governo de alma, mas ele tinha 100% de governo de espírito em uma só coisa, da mesma forma que Jesus tinha o mesmo governo. Jesus, ele era 100% alma, ele era 100% espírito, ele era 100% Deus. Por que eu estou dividindo essas formas para você entender? Porque se nós pudéssemos colocar só uma palavra, que Jesus era 100% Deus, na forma de homem, você tivesse uma mentalidade, talvez uma imagem criativa agora, para você poder visualizar isso, e entender mais profundo, que eu vou tentar te falar aqui essa noite, você compreenderia o que eu estou tentando dizer para você.
Mas eu quero que te fazer o relato entre Jesus e Adão. A Bíblia diz que Jesus era o segundo Adão, o espiritual, perfeito. O primeiro foi dado uma ordem, uma lei que tinha sobre ele. Ele tinha um governo de espírito porque ele tinha comunhão plena com Deus, ele aprendia com Deus. Todos os dias ele se encontrava com o Altíssimo. Mas foi dado a ele um 100% de governo sobre toda a terra. Então Adão, ele era pleno, fala plenitude, fala conexão total, fala encontro total entre dimensão de alma e dimensão de espírito. Bom, quanto mais nós vamos entendendo as leis do Espírito, treinando vocês a viver uma vida no Espírito, andar pelo Espírito, você vai se apossando da sua verdadeira natureza, ela vai sendo liberada. Você se torna espiritual. Pouco vamos ter espaço para dar lugar para a nossa alma. Porque a própria alma, ela se sujeita ao manto do teu próprio espírito, ela se veste do teu espírito. Ela começa a encontrar o verdadeiro prazer, aquilo que de fato traz vida e luz para ela. Vocês estão me entendendo? Então a alma, ela tem que aprender, ela está no processo sendo regenerada, ela está no processo de uma transformação que ela não termina para ela. Só depois que nós fomos glorificados. Enquanto isso, você vai ter muita guerra, muita luta com essa alma, com esse corpo físico. Preste atenção no que eu vou te falar. Porque o corpo, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 6, é chamado corpo do pecado, que está sendo destruído, para que não seja mais escravo do pecado. Simplesmente porque o homem caiu na dimensão física, num estado perfeito de glória que ele tinha. Então, o seu instrumento mais fraco que você tem é o seu corpo. Seus hormônios, os desejos do corpo. No seu corpo você tem hormônios sexuais. Para ter apetite sexual, você tem hormônios sexuais. Para você ter alegria, você tem que ter hormônio de alegria, ocitocina. Para você ter estresse, que precisa de estresse, ocitocina, teu corpo tem que liberar isso, libera entre 9 horas da manhã até 11 horas da manhã, um período um pouco estressante, toma cuidado. Você está um pouquinho meio intolerante, porque é o momento de cortisol, está sendo liberado no teu corpo. Amém? Então você tem que tomar cuidado com esse período, você fica um pouco impaciente de manhã. Isso é normal, isso é do seu corpo. Ok? Posso continuar ou não posso? Calma que você vai entender o que eu estou falando para você. Mas existe algo que o espírito humano e a sua dimensão de alma precisa herdar na sua vida. Eu vou te falar que o nosso grande dilema, o nosso grande adversário, vou falar para você, o espírito que hoje eu posso considerar como o maior adversário que nós temos na nossa vida. Posso falar? Amém. Nós temos um grande adversário a ser vencido na nossa vida. E nas grandes guerras da minha vida, o que me fez vencer os tronos, o que me faz vencer os principados, o que me dá condição de conseguir passar estruturas muito difíceis da minha alma e conseguir vencer, é uma coisa. E se essa coisa entrar na vida de vocês, essa revelação, você pode ter 1 milhão de adversários para vencer em você. Você pode ter cometido todo tipo de pecado e iniquidade na tua vida, mas se essa revelação, ela se assentar na sua vida, eu posso dizer uma coisa para você. Você vai se tornar mais do que vencedor. Sobre todas as coisas. Você vai começar a vencer todos os adversários da sua alma. Anos atrás, eu estava na comunidade, eu estava começando meu ministério pastoral. Deus tinha me dado a revelação dos módulos Escola de Fogo, eu não tinha escrito todos eles, eu estava acho que no primeiro módulo ainda escrevendo ainda. Eu tive uma experiência que Deus me levou para Brasília. E toda vez que eu ia em Brasília, sempre eu ganhava um livro. Toda vez que eu ia em Brasília, eu ganhava um livro. E aquele livro que eu ganhava era o livro que Deus queria me entregar alguma revelação na minha vida. Certinho, algo que Deus queria me despertar. Eu ia e voltava de Brasília.
Eu fazia um tour em Brasília, eu lembro que tinha um profeta, uma vez me levava, eu cruzava Goiânia, Goiás, eu pregava em Goiás, Goiânia, Brasília, eu ia nas Assembleias de Deus de Brasília, para vários lugares. Então Deus me deu algo em Brasília, um acesso que eu tenho lá, eu tenho um manto que cobre Brasília, que em breve eu estou lá de volta para começar essa grande obra em Brasília. E eu lembro que numa dessas viagens, o Senhor me pegou em algo lá. Eu recebi não um livro, mas eu recebi uma apostila, grossa assim, falando sobre paternidade. E aquela pastora que me deu falou assim: Deus quer falar algo com você aqui. Porque eu era um jovem, carregava, era dotado de poder e sinais. Então meu ministério era evidenciado por isso. Porém, quando eu voltei ao Rio de Janeiro, o Senhor começou a trabalhar comigo dentro daquela revelação. Só que quando Deus está me dando algo e a revelação vem, o espírito criativo, ele toma a minha mente. Eu quero te dar uma chave aí, talvez você vai entender como é que a revelação está fluindo em você. Toda vez que uma revelação está vindo na sua vida, o espírito criativo te toma. Você começa a ter novas ideias, você começa a sentir diferente, perceber as coisas diferentes, você escreve diferente, você fala diferente. Você ora diferente. Então, quando a revelação ela vem, ela recria algo em você. Ok? Algo que estava danificado pela queda do ser humano, pelo pecado e as nossas iniquidades. Então, repita comigo: toda revelação, ela vai confrontar alguma estrutura de iniquidade que eu tenho. Temos muitas iniquidades. Iniquidade não é o pecado. Iniquidade é a ausência de quem Deus é dentro de você. É uma fonte errada. É uma fonte, é um poço escuro, aonde está registrado todas as maldades, toda a ausência geracional de todas as nossas gerações. Está ali naquele poço. E quando você nasce, o teu espírito que viu o Altíssimo, ele desce, teu espírito é criado em Deus, ele sabe quem Deus é. Ele vem para esse corpo terreno. Ele vem, ele está ali naquela condição daquela alma. Porém, o teu espírito precisa ser liberto, porque ele já nasce numa condição de uma alma condenada, de estado de condenação, um corpo que já está subjugado à condenação. Davi disse: Senhor, a minha mãe me concebeu em pecado eu fui concebido. Não é que ela estava em adultério, é porque o pecado já estava dentro das raízes de toda a estrutura dele. Ele reconhecia, Davi ele tinha essa revelação, ele sabia o que ele estava falando. Calma que talvez você vai me entender profundamente o que Deus vai fazer na sua vida aqui hoje. Vamos chegar lá. Mas escute o que eu vou dizer para vocês. Quando uma revelação ela vem, essa luz vai combater toda a escuridão que está dentro de você. E a escuridão que está dentro do homem está formatada em toda a razão, conhecimento humano, o que você acha, o que você aprendeu, como Pedro diz, vocês aprenderam por tradição dos seus pais, o conhecimento das escolas, você passou anos dentro das escolas aprendendo errado, quantas coisas te ensinaram que são mentiras, quantas estruturas erradas aprendemos nas escolas, aprendemos sobre Big Bang, aprendemos que o homem veio do macaco, aprendemos sobre a lei da evolução totalmente errada. Nós nascemos perfeitos, 100% evoluídos. Adão ele foi criado 100% evoluído, 100% dotado de toda a capacidade intelectual que você possa imaginar. O homem, segundo a própria ciência, que a ciência ela concorda com muitas coisas, porém ela também tropeça em muitas coisas que ela não tem resposta, porque a ciência é limitada, porque ela não tem revelação. Amém, amém? Ela não tem revelação, mas ela busca comprovação. Então, o que a ciência às vezes comprova, ela compete o que a Bíblia diz, embora ela não conheça a Bíblia. Que no nosso cérebro, você só usa 10% da tua capacidade cerebral, 90% da tua massa cefálica é morta. Ou seja, você tem toda a inteligência, tudo que você tem capacidade, você imagina, só 10%. Isso trabalha aqui, só 10% é vivo, 90% é morto. E escute agora, e desses 10% que você tem, talvez você só use 1% da tua capacidade intelectual e o entendimento que você tem. Um dos homens mais inteligentes do mundo, chamado Einstein, foi considerado que ele usou quase 10% da sua capacidade mental.
quase, de tão inteligente que ele era. Era um homem que tinha um cérebro brilhante. Ele tinha uma graça nele, que a massa cefálica dos 10%, ele usou quase todos os 10%. Mas por que ele não podia usar completo? Porque ele não tinha um espírito de revelação na vida dele. Ele não tinha um Espírito Santo para ensinar ele sobre aquilo que só o Altíssimo pode nos ensinar. Agora presta atenção no que eu vou te falar. Os seus problemas e que você encara, suas guerras, suas vidas, aonde os principados habitam, como os principados lutam nas dimensões e nas esferas espirituais contra vocês. O seu maior inimigo que você tem é o espírito de orfandade. Beelzebul, Leviatã, Jezabel, todos são espíritos órfãos. Todos esses espíritos trazem orfandade para a vida das pessoas. Cada trono, cada demônio que nós falamos, eles corrompem uma área na dimensão da alma da pessoa e da sua mente. Coloca o falso conhecimento nas pessoas. Comportamentos, ações, por mais boas e lindas e belas que elas sejam, ela ilude o ser humano, que não deixa o ser humano entender e conhecer o espírito de adoção que foi derramado por intermédio de Jesus Cristo nas nossas vidas. Os cristãos evangélicos do Brasil, eu acho que 90% ou 95% é órfão. Talvez 5%, acho que somos 55 milhões acho que, de convertidos, correto? Segundo a estatística, eu acho que somos 55 milhões no Brasil. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Você imagina, se 55, pelo menos 20 milhões de cristãos tivesse a revelação do espírito de paternidade nas suas vidas. Se as religiões que existem tivessem um vínculo e um amor de filhos e pais dentro da igreja. Se as pessoas buscassem a Deus o Pai, e não buscassem só as mãos de Deus, mas buscassem o coração de Deus. Se eles entendessem que a igreja não é uma organização, ela não é uma estrutura humana, ela é uma revelação dentro do espírito de cada ser humano que está aqui. A igreja é um complemento dos filhos de Deus, que nos tornamos um corpo espiritual na terra, da glória a Jesus. Fala, uma unção de Deus vai descer sobre mim agora. Fala, uma unção de Deus vai descer sobre mim agora. Presta atenção no que Deus vai fazer na sua vida. Os seus problemas sexuais é por causa de orfandade. Seus problemas emocionais é por causa de orfandade. Seus problemas financeiros são por causa de orfandade. Seus problemas de relacionamento com as pessoas são por causa de orfandade. Onde tem uma estrutura de orgulho, ali tem um espírito de orfandade. Quanto mais orgulhosos somos, significa que queremos ser independentes das pessoas. Recebemos de Deus e parece que nem dependemos de Deus. Filhos órfãos. Jesus, ele foi provado na sua natureza terrena, mas ela era perfeita. Ele foi testado pelo diabo para ver se ele poderia cair. Jesus jamais poderia cair na tentação, porque ele era perfeito. Perfeito. E ele venceu Satanás como? Com o espírito de adoção, de filho, como filho. O diabo tentou ele como filho de Deus, não tentou como grande profeta, como um grande apóstolo, e você já conhece isso. Eu estou falando para você que toda a construção do nosso caráter, a nossa construção dos nossos sentimentos, do relacionamento conjugal, com quem você vai casar, com seus filhos, tudo será pautado dentro do espírito de paternidade. Toda orfandade que está na sua geração, toda desproteção de um manto de um pai espiritual, se teu pai terreno não teve graça para te dar cobertura espiritual, há uma ausência dentro de você, está faltando. Porque os nossos pais eram para ser cheios do Espírito e nos dar uma transferência para nós de paternidade espiritual e terrena. Mas não, meu pai se converteu depois de velho. Meu pai era órfão, meu pai era violento. Com ele era na base da porrada, com ele era na base do grito, com ele era na base do olhar duro. Essa dureza que os pais carregam é tudo problema de orfandade. Quanto mais agredimos os filhos para corrigi-los, mais estamos gerando espírito de revolta dentro dos filhos.
Tá bom, você pode impedir o seu filho, através da sua vara, da sua ira, das suas pancadas, de ele cair na boca de fumo e certas outras coisas. Mas você pode ter certeza que ele vai carregar revolta e raiva dentro do coração dele. Hora ou outra, isso se manifesta contra vocês, pais.